Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este módulo é Assista Grátis. Nesse vídeo vamos falar de OJ 394, Orientação Jurisprudencial do SDI 1 do TST, OJ 394. Eu sou o professor Dimas, eu exerço a função de perito judicial contábil e ministro os curso de cálculo trabalhista na Justiça do Trabalho e o Excel aplicado aos cálculos trabalhistas. A OJ 394, desde que ela foi publicada, eu fiz um artigo nesse sentido, de ser contrário aos termos da OJ 394. Fiz um artigo e, do mesmo modo, na apostila do curso completo de cálculos trabalhistas, a gente tem uma fala específica a respeito desta OJ e é corrente nos nossos cursos, em sala de aulas, a gente debater com os alunos esse tema. A OJ 394 tem o seguinte teor: repouso semanal remunerado e integração nas horas extras. Não repercussão no cálculo das férias, do 13º salário, do aviso e dos depósitos de fundo de garantia. A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do fundo de garantia, sob pena de bis in idem. Pois é disso que fala a OJ e é disso que a gente vai estudar. Pois bem, eu sou contrário a esta OJ por algumas razões, dentre outras estas. Esta OJ fere a lei quando diz que os DSRs não repercutem. Ela é contrária à jurisprudência quando diz que a verba de natureza salarial paga com habitualidade não repercute. Contrária à doutrina, por exemplo, o mestre Maurício Godinho Delgado diz isso, que uma verba de natureza salarial ocorre nos reflexos. É o tal do efeito expansionista circular dos salários. Equivoca-se na conta. Aqui é bastante interessante, vai ter um quadro demonstrativo, eu vou demonstrar por números isso. Quando diz que há bis in idem, ela equivoca-se nesse sentido de dizer que há bis in idem, porque não há bis in idem. E, por fim, ela é infeliz na redação quando diz que nem fundo de garantia tem sobre os DSRs. Portanto, no meu entendimento, repito, ela é equivocada e eu vou fazer uma demonstração agora nesse sentido. A primeira parte é há reflexos, eis que os DSRs são de natureza salarial. A gente sabe, e o mundo jurídico trabalhista é nesse sentido, uma determinada verba principal, uma verba de periodicidade mensal que ocorre todo mês ou que ocorre na maioria dos meses, ocorrem os reflexos. Há o permissivo legal, há a determinação legal, melhor dizendo, para ocorrerem os reflexos e integrações. Então nós temos aqueles reflexos que são de periodicidade não mensal, os 13º, as férias e o aviso prévio. E aqueles reflexos que são de periodicidade mensal, os DSRs e o fundo de garantia. Pois muito bem, uma demonstração numérica ficaria assim. Vamos imaginar um período aí, num laudo pericial, num cálculo judicial contábil nesse sentido. Dado valores apurados mês a mês a título de horas extras, depois disso, em razão da Lei 605, dentre outros, há o cálculo dos descansos semanais remunerados. E aí nós temos, no primeiro mês, R$ 74,80 a título de DSR, depois R$ 94,20 e no final R$ 89,90. Então, até aqui ok. Então, de se perguntar, dado esses números, dado esta relação, o que seria a base para fundo de garantia? Diz a OJ que a base para fundo de garantia é apenas e tão somente as horas extras. Então, eu lhe pergunto, será que é só mesmo as horas extras? Por que não esses DSRs merecem reflexo no fundo de garantia? Porque eles não fazem parte da base do fundo de garantia. Se toda a lei 8036/90 é nesse sentido, a lei do fundo de garantia é nesse sentido, uma verba paga com periodicidade mensal há de ter o cálculo do fundo de garantia. Então, aqui é a primeira comprovação de que está equivocada esta súmula. Esta OJ, melhor dizendo. Na sequência, a gente tem o seguinte, de se calcular as verbas de periodicidade não mensal, que são os 13º, férias e aviso. E então aqui que está a grande polêmica. Será que essas integrações são de apenas e tão somente as horas extras ou de as horas extras mais os seus DSRs?
A OJ 394 diz que não, porque aqui ocorreria o bis in idem. Quer dizer, se repercutiu uma vez no DSE, repercutiria, dá o bis in idem? Não dá o bis in idem. Por essa razão, não dá o bis in idem, e nem pela razão do divisor utilizado que a gente vai ver mais para frente. Então, agora sim, a segunda parte desse nosso estudo é a parte que fala do bis in idem. Então vamos lá, aqui ela diz, olha, a majoração do valor do repouso semanal remunerado em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do fundo de garantia sob pena de bis in idem. É desse bis in idem que a gente vai falar. O tradicional na Justiça do Trabalho, o entendimento comum é que o divisor para cálculo das horas extras é o divisor 220. Pois bem, de onde vem esse divisor 220? Nesta conta aqui, o total de dias de um determinado mês, aqui o senso comum não, o padrão, o que mais se utiliza, a gente está usando números padrão para a gente não ter dúvidas de um mês 31, um mês de 28, é só para esse efeito de base lá e determinar o divisor de 220 horas. Pois bem, então, todos os dias de um mês, 30 dias. Dias úteis trabalhados, 25 dias em média, considerando a semana de segunda a sábado. E dias não trabalhados, 5 dias. Então, nós temos os 30 dias, 25 mais 5 são 30 dias. Agora, quanto às horas? Horas extras na semana, 44, que dividido por 6 e não 7, porque 1 é de descanso semanal remunerado, nós temos 7 horas e 20 minutos, que é o resultado de 44 horas por semana dividido por 6 dias. E aí nós temos a seguinte conta, as horas laboradas no mês, 183,20, ou seja, 25 dias vezes 7 horas e 20 minutos. As horas de DSRs no mês, de descanso semanal remunerado no mês, 7 horas e 20 minutos por dia vezes 5 dias. Somando os dois, 220 horas. Que o cálculo poderia ser assim também, 7 horas e 20 minutos vezes 30. Então, o divisor 220 advém dessa conta. Ou seja, ele toma por base os 30 dias do mês e não apenas os 183 horas por mês. Esta é a razão de não ocorrer bis in idem, essa é a razão do equívoco. Vamos demonstrar aqui. No primeiro quadro a gente tem, imaginando um salário de R$3.000 e o divisor de 220, o valor salário-hora é de R$13,64. Mas se fizéssemos o cálculo, considerando apenas os dias trabalhados, apenas as 183 horas e 20 minutos, ou, em números decimais, 183,33, nós teríamos um salário-hora de R$16,36. Pois bem, no 220, R$ 13,64. No 183,33, R$ 16,36. Vamos ver como é que ficam os cálculos das horas extras. Com o divisor 220 e um quantitativo de horas extras, aqui exemplificado de 50 horas extras, e já adicionado 50%, que resulta em 75 horas extras em número de horas normais, nós teríamos o valor de 1.022,73 de horas extras e que, se calcularmos os DSRs, padrão também, dividido por 25 dias, multiplicado por 5 DSRs, nós teríamos 204,55. Portanto, horas extras mais DSRs, 1.227,27. Nós vamos comprovar agora a outra conta, nós vamos verificar a outra conta para comprovar que não há o bis in idem. No segundo caso, R$3.000, que é o hipotético salário, dividido por 183,33, resulta em 16,36 cada hora, cada valor salário-hora. Multiplicado por 75 horas, que são as 50 mais 50%, nós temos 1.227. Olha aqui esse número aqui de 1.227,27, ele é igual ao anterior. Mas o anterior é horas extras mais DSRs. Aqui são só horas extras. Porque se eu adicionar os DSRs aqui, isso aqui vai para 1.472. Então, se a gente comparar os dois, nós temos esse quadro. O valor das horas extras com os DSRs, utilizando o divisor 220, 1.227,27. E o valor das horas extras sem os DSRs, utilizando o divisor 183, mas não calculando os DSRs, 1.227,27.
e 27. Ou seja, quando nós utilizamos o divisor 220, não dá bis in idem. Aqui já é o cálculo da hora extra com o DSR considerando o divisor. Por quê? O divisor na realidade, o divisor 220 na realidade, ele expurga o DSR na hora da divisão. Por isso que os valores dão iguais. Aqui sem DSR, divisor 183. E aqui com DSR, só que o divisor 220. Quer dizer, ele expurga num primeiro momento e num segundo momento, porque calculamos o DSR, ele retoma o valor padrão dos 30 dias. Portanto, 227 e 27. Então tá aí. Na minha opinião, com essas contas se comprova que a OJ 394 é equivocada quando diz que dá bis in idem. Depois, aqui na sequência, a gente vai falar do fundo de garantia, que é outra falácia da OJ 394. O fundo de garantia deve ocorrer sobre a totalidade das horas extras, isso ok, a OJ não é contrária a isso, e também dos seus reflexos, dos DSR, do 13º, das férias e do aviso prévio. É o tal, eu volto a repetir isso, efeito expansionista circular dos salários. Não dá bis in idem, não dá duplicidade, não dá reflexo dos reflexos. Aqui o exemplo numérico. Dado os valores mensais de horas extras e também de DSRs, o cálculo dos reflexos, aqui eu simulei o cálculo com os dois, quer dizer, horas extras mais os seus DSRs, e aí a base de cálculo do fundo de garantia ficaria assim. Horas extras, mês a mês, DSRs mês a mês, os reflexos no 13º, cada dezembro e no final e no último mês trabalhado, as férias gozadas aqui, simulada no mês de julho de 2016, e a última não incide porque é férias indenizadas. E o aviso prévio sim, em razão da súmula 305. Então nós temos a base total. A OJ 394 é contrária. Ela diz que não há fundo de garantia sobre esse reflexo em 13º, sobre esse reflexo em férias e sobre esse reflexo em aviso prévio. E a razão é a mesma, sob pena de bis in idem. Então, aonde está o bis in idem? Nas contas anteriores que a gente passou, ou divisor 220 ou 183, ou aqui, porque repercutiu uma vez no DSR, depois repercutiu no 13º, nas férias, vai repercutir de novo no fundo de garantia? Isso não seria bis in idem. Isso é efeito expansionista circular dos salários. Agora, quanto ao fundo de garantia propriamente dito, eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula que eu não gosto desse modelo aqui, desse modelo anterior, que faz o fundo de garantia, que mostra a base de cálculo mês a mês e que tem um anexo próprio para calcular mês a mês. Não precisa fazer isso. Basta calcular o fundo de garantia uma vez só no final, no resumo, no mesmo resumo que faz o resumo das verbas apuradas devidamente atualizadas, já faz o cálculo do fundo de garantia. Aqui fica bastante prático. As horas extras, sim, tem fundo de garantia. Os reflexos nos DSR, sim. Os reflexos no 13º salário, sim, e por aí só não incide aqui no caso das férias indenizadas, porque tem natureza indenizatória. Então é isso, era isso que eu tinha a dizer a respeito da OJ 394 do TST. Obrigado pela sua atenção e fique à vontade para navegar no nosso site, ver outros assuntos do Assista Grátis e participar do nosso curso de Cálculos Trabalhistas na Justiça do Trabalho, professor Dimas Costa Pereira. furlanetopereira.com.br. Até mais.